O ex-policial militar Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal para revelar os detalhes sobre o crime que foi cometido em 2018. Quem tem detalhes é o nosso Daniel Caniato. E para a gente falar, Daniel Caniato, agora não. Daniel Caniato vai para o Pingos nos Is, certo, Mano Ferreira? Agora, para a gente falar sobre esse assunto, quem tem informações é o nosso Fábio Peixoto. Tudo bem, Fábio? Olá, Paulo, tudo bem? Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Rony Lessa, né, policial militar reformado, ele que é acusado de ser autor dos disparos, dos tiros que acertaram não só Marielle Franco, como também Anderson Gomes, o motorista dela, no dia 14 de março de 2018. Ele que foi preso em 2019, no dia 12 de março, cumpre pena por conta desse crime e aceitou o acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A gente lembra que Elcio de Queiroz, que acertou também o acordo de delação premiada com a Polícia Federal, relatou na delação dele que ele sim dirigiu o Cobalt Prata, que foi seguir o carro da vereadora, e também afirmou que Rony Lessa foi o autor desses disparos. Lembrando que para essa delação premiada ser ainda homologada, falta a homologação do Superior Tribunal de Justiça para aceitar e aí sim o Rony Lessa concretizar esse acordo com a Polícia Federal. Lembrando também que Andrei Rodrigues, ele que é o diretor da Polícia Federal, afirmou em janeiro que até março deste ano, até o final de março, as investigações já estarão concluídas e aí sim nós teremos a principal pergunta que ficou no ar desde a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Quem foram os mandantes desse crime. Então a gente vai acompanhar esses meses iniciais agora de 2024, serão derradeiros para saber então quem foram os mandantes do crime contra a vereadora. Paulo. Obrigado, Fábio. Valeu pelo seu trabalho, meu amigo. Fábio, direto do Rio de Janeiro, aí nos atualizando um pouco sobre esse acordo de delação importante, hein, gente? Para a gente buscar a compreensão efetivamente do que aconteceu. O Ricardo Capelli, que estava no Ministério da Justiça, diz o seguinte sobre esse caso: o que faltou durante os últimos anos foi vontade política. Em pouco mais de um ano, com a ação técnica e determinada da Polícia Federal, o inaceitável assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes será esclarecido e tudo indica que não vai demorar. Faltou vontade política, Pepe? Faltou vontade política, sim. Agora, teve um caso que aconteceu no ano passado, que não teve na época do Bolsonaro, que o inquérito policial foi mandado para o STJ, né? Porque tinha um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que estava sendo acusado também. Então, o fato de ter ido para o STJ no ano passado permitiu com que a Polícia Federal trabalhasse também no caso. E isso não teve, né, na época do governo Bolsonaro. Então, também, o procedimento que aconteceu no governo Lula ajudou a Polícia Federal a entrar no caso. Tudo bem que o governo federal tem um instrumento que é a federalização dos crimes de direitos humanos, que poderia ter sido utilizada nessa ocasião e não foi utilizada. Por isso que a gente acha e defende que faltou, sim, vontade política para desnudar essa questão toda, não é? Ô, Pepe, mas não era a família da Marielle que não queria a federalização do caso? Não, ela queria sim. Eles falaram isso no começo, que não queria? Ela queria sim. Todo mundo queria que esse caso se resolvesse, né? E é impressionante. Se resolvesse é óbvio. O Rony Lessa é uma pessoa com uma vasta ficha policial. É bom lembrar que ele é acusado... Profissional. Acusado por ter tráfico de armas na casa dele, né? A maior quantidade de coleção de fuzil apreendido no Rio de Janeiro foi na casa dele. Bom, só para restabelecer a verdade aqui, ó, dia 2 de novembro de 2019. Família de Marielle é contra a federalização de investigação da morte da vereadora. Vocês podem buscar essa informação no governo. Você está falando que não teve vontade política. Eu falei... a família da Marielle? Você pode deixar eu concluir? A família não queria a federalização do crime. Como que você joga a culpa
o governo não investigou, faltou vontade política. Renato, a família não queria federalização. Eu acho muito complicado a gente colocar em xeque as instituições, a Polícia Civil, Ministério Público, todo mundo que trabalhou nessa investigação. Todo mundo que trabalhou nessa investigação. Elas falaram que não quiseram, você disse que não tinha problema. Independente dela, cara. Não tem isso de faltou vontade. Vamos lá. O caso tá com as instâncias. Renato, não seja irresponsável. E vamos agora retomar a verdade que é necessário aqui. Não, você for mentiu, a pessoa responsável por federalizar o crime de direitos humanos é o Procurador-Geral da República. Não tem nada a ver com a família da Marielle, entendeu? Tem absolutamente nada a ver. Se a família da Marielle, em algum momento, se colocou contra por questões políticas, picuinha política, ela estava errada lá. É isso que eu disse. Então você está concordando comigo. Não, estou discordando de você. Não, você concordou agora. Eu estou discordando de você pelo seguinte, porque o governo federal tinha instrumentos à disposição dele para federalizar o crime. Isso não foi feito por falta de vontade política, sim, Renato. Me desculpa. Era o mesmo procurador. A vontade pessoal da vítima não diz nada nesse respeito. Então era o mesmo procurador-geral. Que era esse caso específico. Era o mesmo procurador-geral. Você não deixa eu falar. Deixa eu falar, ô PP, só uma coisa. Tem que estudar a legislação, Renato. Ô PP, só pra mandou estudar, perdeu a razão no argumento. Não, você foi permitir. Peraí, só um minuto. Você mentiu. Eu falei que a família não queria a federalização, você disse que... Isso é importante, cara. Segura um pouco. Você disse que eu menti, eu provei que é verdade. Por favor. Senão eu corto o microfone de vocês. Aqui é Irã, querido. Cara irresponsável. Não. Vamos lá, ô Nelsinho. Não, só pra deixar bem claro que, ó... E comprovei. Aqui... Não provou nada. O PP, Renato, todo mundo. A questão é a seguinte. Quem pode pedir uma federalização do crime é o Ministério Público. No caso, foi pedido em 2019 pela Raquel Dodge, que era a procuradora-geral do Ministério Público na época. E quem negou a federalização foi o Superior Tribunal de Justiça em 2020. Então, assim, só para deixar claro, não tem a ver com o governo. Então, não tem essa do Lula, do Bolsonaro, até porque quem funciona nesses casos não são os políticos, são as instituições. Inclusive, a fala do Capelli a respeito de falta de vontade política é uma fala perigosa, porque ele coloca em crédito, em descrédito, aliás, o funcionamento das instituições. Se há poder do político determinar se haverá ou não federalização, haverá ou não punição, haverá mais rigor ou não na punição de um crime do tamanho como foi o caso da Marielle, há um símbolo, há um sinal muito claro de fraqueza das instituições. E isso é perigoso. Essa fala do Capelli não é boa. Ju, quero te ouvir também. Eu acho que está todo mundo aí de uma certa forma com razão, tá? Eu concordo, a fala do Capelli mais uma vez, infeliz, só aumenta o tensionamento que a gente continua assistindo no Brasil. Esse governo que diz que faria união e reconstrução está fazendo exatamente desunião, promovendo cada vez mais desunião e destruindo o país como já era esperado. Agora, sinceramente, a gente realmente acreditar que não há interferência política nas instituições, aí já é demais. A gente tem muita prova do contrário, né? Infelizmente, do aparelhamento de instituições, do judiciário também. Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas não vem ao caso. Agora, quero ressaltar para quem está escutando para a gente que a violência contra um político, ela é muito pior do que a violência contra já é grave quando uma pessoa é assassinada, mas quando um político é assassinado, você na realidade está calando a voz de milhares de pessoas, porque não é à toa que se atenta contra a vida de um político. Então, eu espero que esse caso seja de fato elucidado, que saibamos exatamente o que aconteceu e que a gente reprove qualquer tipo de violência contra o político, inclusive a violência que o então candidato Bolsonaro sofreu na eleição de 2018 é gravíssima. Foi uma tentativa de tirar um candidato de uma disputa eleitoral. E ele sobreviveu, mas ele chegou perto de morrer e vive consequências da facada até hoje. Embora a gente veja parcelas da esquerda dizendo que ela é mentira, que ele não tomou a facada, porque é inacreditável que tem gente que fale isso e pior ainda, gente que acredita. Então, realmente esperamos que esse crime gravíssimo contra a Marielle seja elucidado, assim como também eu gostaria de saber quem foi que mandou matar Bolsonaro, quem que mandou dar a facada no Bolsonaro, porque
independente do espectro ideológico, a agressão a um candidato, a agressão a alguém eleito é a agressão à democracia em si. A gente não deveria aceitar resolução de conflito político por meio da violência, acabando com a vida de uma pessoa ou atentando contra ela. Então, é grave que tenha se prolongado até hoje, que essa história, inclusive, gente, do ponto de vista do marketing político, houve ganho para o PSOL. Porque cada vez que levanta a plaquinha, quem mandou matar Marielle, você consegue consertar as pessoas em torno de um sentimento de revolta, e as pessoas revoltadas, elas se mobilizam politicamente também. Então, se houve a intenção do governo passado em não elucidar o crime, houve muita perda de capital político, porque foi muito bem aproveitado pelo PSOL, e eu não estou falando que fez isso porque não tem coração, não. Pelo contrário, eu acho que eles respeitam a identidade de Marielle, eles respeitam a história de Marielle, eu particularmente acho bonito eles não terem esquecido dela, tá? Mas que houve ganho político, houve sim. Mano, pra gente fechar essa discussão. Paulinho, infelizmente a gente está falando de algo que é sistemático no Brasil, né? Nós somos um país em que a maioria dos homicídios não é elucidada. Então, eu concordo com a fala da Júlia sobre a gravidade do homicídio ser contra um político, porque aí a gente está falando de um ataque contra a democracia, né? Contra um representante eleito do povo, e isso, portanto, faz com que o crime, além do caráter de crime contra a vida, tenha também o caráter de crime político, né? De crime contra a democracia, contra a representação popular. Mas o fato das instituições até hoje não terem conseguido elucidar completamente o crime, infelizmente não é uma surpresa, porque essa é a realidade do Estado brasileiro hoje. Infelizmente, nós não conseguimos elucidar a maioria dos homicídios, o que é muito triste para o cidadão. Tudo bem. Para a gente entender mais um pouco do ponto de vista jurídico dessa história, eu vou pedir para a Fê colocar aqui na tela o nosso amigo professor Frederico Afonso, especialista em direitos humanos, para ele tentar nos explicar em que ponto estamos dessa investigação. Professor, bem-vindo. Paulo, bom dia a todos aí no estúdio. Paulo, essa questão da federalização, vou usar um termo aqui já contundente, era um tanto quanto esdrúxula, e eu vou explicar o porquê. Nós vamos fazer 20 anos do que a gente chama de incidente de deslocamento de competência, 30 de dezembro, então, de 2024, oriundo da emenda constitucional número 45 de 2004. Nesses quase 20 anos, 19 anos aí e um mês, para ser preciso, nós temos poucos casos de fato que foram federalizados. Como comentaram aí no estúdio, sim, é uma ação personalíssima. Cabe ao Procurador-Geral da República suscitar. Quando fale cabe, é discricionário, ele não é obrigado, é conveniência e oportunidade. E aí sim entra uma questão política. Cabe a ele suscitar ao STJ, desde que tenha violação grave de direitos humanos. Toda violação de direitos humanos ela é grave, mas quando a gente fala grave, quer dizer que teve um quanto. O Constituinte Reformador quis trazer aqui, olha, não é qualquer questão que será deslocada a competência originária, porque é uma exceção. Então, na violação grave de direitos humanos, de um tratado internacional que o Brasil seja signatário. E aí o STJ, ele trouxe requisitos que não existem na Constituição. Tem que estar demonstrado uma inércia das autoridades locais. Tem que estar demonstrada ali uma falta de vontade, tem que estar demonstrada uma falta de material humano, logístico, etc. Poderíamos alegar por isso. Mas por que eu falo que é esdrúxula? Porque naquele momento, já das apurações, a Secretaria de Segurança Pública estava sob intervenção federal. Então o que acontece? Você tem um braço federal na apuração, em que pese ter sido trocada só a cúpula, mas como você tem já uma questão de intervenção federal, falar em federalização, principalmente naquela época, era federalizar o que já estava federalizado. Numa explicação bem rápida, o inquérito policial, ele estava federalizado em que pese estar sendo instruído pela Polícia Civil local. Ao término, o delegado de polícia jamais poderia remeter este inquérito policial ao Ministério Público Estadual, já que a Secretaria de Segurança Pública estava federalizada. Ele deveria remeter a quem? Ao Ministério Público Federal,
que analisaria o caso e poderia devolver a origem. Só que a origem deveria ser quem? Não a Polícia Civil, a Polícia Federal. Então, a Polícia Civil, ela estava como um órgão estadual federalizado. A Polícia Militar estava como um órgão estadual federalizado, já que houve uma intervenção federal numa pasta das pastas existentes no estado do Rio de Janeiro. Então, o Ministério Público Estadual, ao receber o relatório do delegado de polícia, deveria remeter, na forma do decreto de intervenção tal, ao Ministério Público Federal, que deveria remeter, já que é um crime doloso contra a vida, à Justiça Federal do Rio de Janeiro, para providenciar, então, ali, se você já tivesse os elementos suficientes, não temos, né, para levar ao júri. Então, eu escrevi sobre isso à época, porque eu sempre achei, se eu não me engano, a Procuradora-Geral da República era Raquel Dodge, e ela falava, vamos federalizar. Mas como federalizar se você já tinha uma Secretaria de Segurança Pública sob intervenção federal? Muito bem. Professor, muito obrigado, viu, Frederico? Um abração para o senhor. Valeu pela contribuição. Paulo, obrigado. Gente,